Graça e paz, boa noite. Teve um homem que teve um conflito muito interessante. Um conflito de um momento muito ruim, mas que levou ele a um crescimento, um entendimento muito bom, muito grande. E eu me identifico muito com a história desse homem. Eu gostaria de ler alguns trechos aqui do que ele mesmo conta sobre esse grande conflito que ele viveu. Ele diz assim: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo eu sou afligido e cada manhã castigado. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Essa história, esse homem, ele mesmo contou. O nome dele era Asaf. Está narrada, aqui eu li apenas alguns trechos, lá no Salmo 73. Toda essa história, esse conflito, esse momento. E o conflito de Asaf é bem parecido com conflitos que eu tenho, às vezes. E eu imaginei falar sobre isso porque talvez você tenha esse conflito também. E digo mais, provavelmente você já teve algumas vezes esse conflito. Veja que ele diz: veja, os ímpios, eles são arrogantes, eles não têm preocupação e eles ainda assim são sadios. Eles não sofrem com as canseiras que eu sofro. Eles enriquecem. Veja, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Inutilmente eu lavei as mãos na inocência. Porque de contínuo, ou seja, o tempo todo eu sou afligido. A cada manhã eu sou castigado. O conflito de Asaf é que ele percebe que pessoas que estão distantes de Deus estão aí, vivendo tranquilamente, enriquecendo, rindo, se regalando nas alegrias da vida. E nós que cremos em Deus, às vezes porque quem nos evangelizou disse que era só irmos para Jesus e tudo estaria resolvido, nós então enfrentamos as dificuldades da vida e ficamos: por que é assim? Por que eu sigo a Deus? Por que eu faço as coisas conforme Deus diz e aquele outro não faz e ele está lá? Ele é alegre, ele vive tranquilo. Veja, nós constantemente nos deparamos com questões de injustiça, problemas reais, problemas financeiros, problemas de saúde. Essa vida, ela é cheia de aflição. E se quem te evangelizou disse que você não teria mais aflição, talvez você precise ler a Bíblia um pouco mais seriamente para perceber que Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. Porque o mundo ele está caído, quebrado, destruído. Nós estamos num contexto de injustiça, sim. Então, a salvação é um resgate, é uma esperança que é depositada em nossos corações a consciência de uma nova vida. Mesmo que ainda continuemos a viver aqui nessa terra caída, lutando com essas questões, o Senhor Jesus nos dá nova vida, ele nos restaura, nos regenera espiritualmente para vivermos no céu, onde não haverá dor, sofrimento, doença, choro. Veja, o resgate da salvação
é para a vida eterna. E sim, Deus cuida das questões da vida daqueles que são seus, mas as aflições, nós ainda choramos quando os nossos parentes morrem, e eles vão morrer. Nós ainda nos entristecemos e sofremos com a doença, porque nós ainda vamos adoecer. Nós sofremos. O mundo, então, nos coloca nessa situação de lamentar. Este salmo é um lamento, o lamento de Asaf, que pensou em desistir de seguir a Deus, porque ele começou a usar como parâmetro a vida do outro, que não segue a Deus e vive bem. Mas então, ele lamenta e deixa para nós aqui uma grande orientação como palavra de Deus. Você e eu podemos lamentar. E mais, nós devemos lamentar. Lamentar quando nós vemos injustiças acontecerem. A palavra de Deus nos orienta a lamentar diante do pecado, diante das injustiças, diante das tristezas, diante do luto, porque isso faz parte do mundo caído, faz parte da consequência do pecado e nós precisamos lamentar. Agora, esse texto de Asaf nos chama a refletir se nós não estamos transformando ou fazendo esse lamento de forma errada. Nós precisamos lamentar, assim como Deus se entristece com o pecado, nós lamentamos com o pecado. Deus se entristece com a injustiça e nós, então, nos entristecemos e lamentamos sobre a injustiça. Deus, então, está conosco nessa tristeza desse mundo que vive tranquilamente entregue ao pecado. E Deus, então, tem resgatado os seus deste mundo e chamado-os a entenderem a vida na perspectiva de Deus, da palavra de Deus. O grande problema não é lamentar. O problema é transformar esse lamento não contra o pecado, a injustiça, mas transformar esse lamento contra Deus, uma acusação contra Deus. Quando eu, então, não tenho aquilo que aquele ímpio corrupto tem, e então eu viro e digo que Deus é mau. Eu viro e digo que a minha vida cristã não vale a pena porque Deus não me abençoa. Eu viro para o mundo, para Deus, e digo que Deus não se lembra de mim, Deus não cuida de mim. Deus é sempre bom. Nós usufruímos nesse mundo da graça, da misericórdia de Deus, mas ainda somos um povo de dura cerviz, de coração duro. E por isso nós experimentamos as consequências dos nossos próprios pecados e do contexto do pecado. O mundo nos assedia a pecar. O próprio Satanás nos tenta a pecar. E o nosso coração, ele luta conosco em espírito, porque ele deseja, em vários momentos, o pecado. O nosso lamento, ele precisa existir, mas tendo Deus como a esperança, como conforto, como a solução, a salvação em Cristo, a volta do Senhor como a solução dos problemas. E se você pensa que não gostaria que Cristo voltasse logo, porque você ainda tem coisas boas para viver, você precisa refletir um pouco mais sobre o que realmente é bom. A volta de Cristo, nos levando aos céus, nos tira de toda a condição de sofrimento, de doença, de luto, para vivermos eternamente sem nenhum sofrimento. Isso muda a nossa perspectiva. Asaf começou a caminhar de forma errada porque ele estava olhando para a alegria do ímpio, aquele que não segue a Deus. Esse nunca deve ser o nosso parâmetro. No verso 17, nós vemos a mudança na vida de Asaf. Verso 17 do Salmo 73. Asaf vinha reclamando e lamentando contra Deus por causa da alegria e prosperidade dos ímpios. E o verso 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que fez com que Asaf entendesse a bondade de Deus foi entrar na presença de Deus. Ele entrou no santuário,
Ele entrou em relacionamento. O parâmetro de Asaf deixou de ser a alegria dos ímpios e passou a ser a palavra de Deus. Se você buscar este parâmetro, você vai aprender a viver contente em qualquer situação, porque o Senhor nos dá contentamento e Ele é a única fonte de contentamento. E Ele diz: eu entrei no santuário e atinei para o fim deles, o fim da vida, o final deles. O nosso fim é glorificar a Deus agora e eternamente. E os ímpios? Qual o final deles? Quero orar por você, por mim, nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor, ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a grandeza da Tua bondade em meio às situações difíceis que nós nos deparamos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua misericórdia, o resgate feito em Cristo para a nossa salvação. Ó Pai, ajuda-nos, então, a em Cristo superar tudo isso, porque Cristo superou. Cristo viu os ímpios o humilharem, o crucificarem, mas ainda assim ele não se desviou da tua palavra, dos teus propósitos. Mesmo sendo ele o maior alvo de injustiça já visto em toda a terra, ele permaneceu fiel a ti, porque Cristo plenamente tinha entendimento do fim, da glória, da vida eterna. E nele, que habita naqueles que o confessam, nós podemos ter a mesma percepção e reação, porque Ele nos capacita. O que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor, então, nos dê ainda mais percepção a partir dos olhos de Cristo, da perspectiva de Cristo, que são a Tua palavra. Abençoe para que nós sejamos confortados, ó Pai, nas nossas aflições, nas nossas tristezas, e o Senhor nos fortaleça para continuar caminhando em fé, buscando ao Senhor. E aqueles que ainda não confessaram, ó Pai, eu peço pela Tua misericórdia para que, nesse entendimento, eles entreguem a vida deles a Ti, confessando a Cristo como o único Senhor e Salvador, e assim possam viver, não livre de todos os problemas do mundo, mas sim preenchidos da habitação de Cristo, que se torna o parâmetro para uma vida contente em qualquer circunstância. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.